Você mora em condomínio ou casa? Bem, a gente vai falar sobre um assunto que, embora o tempo seja de descanso e de diversão, pode gerar muita dor de cabeça para os pais e para os moradores de um condomínio. A gente está falando das férias escolares. Você sabe quais são os principais problemas e riscos com as crianças no condomínio durante as férias? A perturbação ao sossego dos moradores e a integridade física da criança são alguns dos pontos a se pensar. Para a gente entender o assunto e saber quais são os direitos e deveres dos pais e do próprio condomínio durante as férias da criançada, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Eduardo Rachid, que explica tudo para a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você. Começando o ano com tudo jóia. Começando o ano com o pé direito, recebendo o carinho da audiência do Santa Receita. Ah, que bom. A gente fica feliz, viu, doutor? Obrigado. Eles são carinhosos mesmo, né? A gente sente isso no Instagram. Ai, que gostoso. Então, já você de casa aproveita para seguir o doutor, hein? Boa. Já falar que está assistindo ele no Santa Receita. Doutor, quando a gente fala em férias, né, a gente pensa realmente, é o descanso, às vezes muito momento dos pais ficarem com os filhos, porque muitos pais tiram férias nesse período também para ficar com as crianças, né? Porque nem sempre os pais conseguem. Mas é um período que cansa todo mundo em casa. E a criançada não consegue ficar muito tempo fechada e nem deve. Para quem mora em condomínio, doutor, o que a gente tem que ter em relação à atenção das crianças e o condomínio e as responsabilidades? Eu levanto muito a bola, o papel fundamental do síndico e da síndica. Na verdade, eu acho que ele é o que vai ter a maior dor de cabeça, vamos dizer assim, entre aspas. Porque ele é o responsável pela guarda do condomínio, pelo bem-estar, o uso seguro das áreas comuns. Então, ele é o principal responsável, vamos dizer, é ele que vai ser o travesseiro dos pais nessa temporada de férias. Boa, então é ele que a gente tem que perguntar. Responsabilidadezinha. Não, difícil pro síndico, né? Hein, doutor, mas qualquer né? coisa Porque chama o síndico. Chama o síndico. E não é o Timaya. Ainda bem. Doutor, por exemplo, às vezes tem colônia de férias, ou às vezes os pais querem fazerem festa, por exemplo. O que eles têm que ficar atento em relação a isso? Para que não entrem pessoas, por exemplo, que eles não queiram, para que as crianças tenham um lugar delimitado que as crianças têm que ficar. Como que funciona? É sempre importante, o primeiro ponto é ter esse casamento entre o síndico e os pais. Geralmente, se tiver oportunidade, fazer uma programação de uma colônia de férias, um recreador, alguma coisa nesse sentido. O papel do síndico, nesse caso, é garantir a segurança das áreas comuns. Vamos falar que são os principais problemas condominiais, eu falo a área da piscina, a área do estacionamento do condomínio, a área principalmente da rede elétrica, principalmente da parte superior do edifício, onde você dá para o telhado. Então, esses cuidados têm que incumbe ao síndico o zelo e a informação de como se utilizar cada área. E aos pais estarem acompanhando, instruindo as crianças no manuseio, no uso dessas áreas. Então, cada um com a sua responsabilidade para garantir umas férias tranquilas. Doutor, em relação à piscina, né? O condomínio tem piscina e aí na minha casa tá meus filhos, um sobrinho, um outro sobrinho, sei lá, umas 5 crianças, sendo que 3 é de fora e 2 da minha casa. Como é que funciona o condomínio em relação a isso? É permitido isso? É importante sua pergunta para a gente poder, para o telespectador, ele saber quem mora em condomínio. Ele tem 2 instrumentos principais para seguir. O primeiro é a convenção do condomínio, onde vai ditar todas as regras, vamos dizer, estruturais do condomínio, principalmente na governança. E tem um regimento interno, onde vai ditar as normas comportamentais, como que o condômino, morador, visitante, prestador de serviço deve se comportar dentro do condomínio. Então, para saber se pode levar visitante na piscina, se não pode, quais horários de uso de cada área dentro do condomínio, vai estar tudo inserido no regimento interno e os moradores seguindo vai dar uma tranquilidade maior para que seja um uso saudável de cada área. Então, depende muito da regra do condomínio. Depende Tem da condomínio regra que do pode condomínio. deixar, de repente, e tem condomínio que não. E geralmente uma quantidade, por exemplo, também. Isso. O que é importante é, assim, do papel dos pais, que é em qualquer condomínio. Crianças, segundo até mesmo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não, inferiores a 12 anos de idade, não pode estar desacompanhado do pai ou responsável. Isso é uma regra porque, geralmente, eu entendo os pais. Querem sossego, fala para a criançada, desce, brinca e se acaba lá, mas tem que estar acompanhado. Não precisa ser, nomeia um pai para estar olhando todo mundo e vai fazendo a escala de revezamento, mas sempre está os menores de idade acompanhado do pai ou responsável. Quando acontece um acidente, doutor, por exemplo, as crianças estão brincando, o condomínio tem um parquinho, e a criança caiu, sei lá, da balança, qualquer coisa do tipo. De quem é a responsabilidade? A gente tem que saber a causa do acidente para identificar de quem que é a responsabilidade.
Se foi uma fatalidade que aconteceu, a criança caiu por algum descuido, a responsabilidade são dos pais ou responsáveis. Se o acidente ocorreu em virtude de um equipamento que não esteja numa manutenção em dia, às vezes o brinquedo do parquinho não esteja devidamente com a manutenção, tem uma ferpa, um prego que ficou destacado, ao que possa vir a colocar em risco a integridade da criança, aí a responsabilidade é do condomínio. Por isso, principalmente quando nós vamos para a piscina, a responsabilidade de estar em dia os equipamentos de segurança, para não ocorrer que nem acontecer a sucção de cabelos, qualquer outro, informando a profundidade da piscina, idade, que não pode utilizar copos de vidros. Então tem que estar, essas informações assim, são principais para que você possa usufruir bem do local. Quando a gente fala, doutor, de estacionamento, criança gosta de brincar no estacionamento e muita criança gosta de carro, então gosta de ficar vendo carro, enfim, no estacionamento. A gente sabe que isso não pode, mas, ao mesmo tempo, tem condomínios grandes em que a gente sabe também que quem está dirigindo também deve ter um certo cuidado, principalmente nessa época de férias, porque a criançada está na rua. O que é responsabilidade de quem aí, doutor? O que a gente deve fazer nessa situação? Temos que também apurar tudo a causa, o que fez acontecer. Com relação da responsabilidade do condomínio, é a sinalização dos locais. O limite de velocidade, as placas indicando para onde ir, todo o encaminhamento. Dos pais é estarem supervisionando ou não deixar os filhos estarem frequentando o estacionamento. E o do motorista propriamente dito, seguir as regras com cuidado, com cautela. Eu falo, por mais que ele não tenha o dolo, é sempre vistoriar, que é por incrível que aconteceu já em casos dentro do escritório. Às vezes a criança vai brincar de esconde-esconde, ela se esconde embaixo do veículo. E às vezes o motorista não vê e acaba partindo com o veículo e acontecendo um incidente. Graças a Deus não teve nenhuma fatalidade assim de perda de uma vida, mas esse cuidado eu sempre peço para os motoristas terem quando estiver saindo com o veículo dentro do condomínio. Doutor, e o barulho? Porque a gente sabe que quem mora no primeiro andar, por exemplo, sofre muito, né? Principalmente se é de frente com a quadra. Como é que funciona a questão do barulho? Porque não tem essa questão de 10 horas da noite, né? Fazer barulho para incomodar uma pessoa independente do horário, né? É independente do horário. É importante a gente sempre observar, todo município ele tem uma legislação especificando os horários dos barulhos e os limites dos barulhos. Só que eu falo que a questão do barulho ela é muito relativa. Por exemplo, eu tenho filhas, então o barulho para mim já não atinge tanto. Já para o meu pai que tem acima de 70 anos, 76 anos, para ele a sensibilidade já é outra. Então a gente tem que procurar dentro de uma, vamos dizer assim, de um companheirismo, aí, de uma empatia com o seu vizinho, com o seu visitante, procurar se adequar à realidade de cada um e tentar minimizar ao máximo o barulho, o incômodo e por aí vai. Quando a gente fala de criança, a gente também fala um pouco dos pets, porque eles gostam de brincar com os cachorros também. E aí, doutor, quais são as atenções que tem que ter? O que o cachorro pode fazer? Porque a minha amiga esses dias mudou para um apartamento, né? Um condomínio, é um apartamento, e ela não percebeu, mas como o cachorrinho estava estranhando a mudança de casa para um apartamento, ele estava segurando xixi, entrou no elevador, fez xixi no elevador. E ela levou uma multa, né? E aí ela falou, nossa, primeiro que eu não vi o meu cachorrinho fazer xixi, e segundo que eu não sabia, porque eu não tinha dado nem tempo de eu ler ainda todas as normas e levei uma multa. Então, o que a gente tem que ficar atento também, doutor? Olha, é muito difícil de controlar, mas que todo tutor de pet, ele tem que ter a seguinte filosofia, tem que redobrar a atenção, porque é o instinto animal e por aí vai. O que a gente tem que ficar atento é o quê? Tem tutores de pet que têm o costume, às vezes, contumaz de fazer da área comum do condomínio sanitário de cachorro, de animal. Acontece muito. Como as pessoas fazem na rua também. Na rua também. Tá errado, isso, só um reflexo. Principalmente com relação, quando você vai com pets, os equipamentos de segurança. Porque dependendo do porte do animal, do tamanho do animal, se é uma raça com tendência de agressividade ou não, tem os equipamentos de segurança, por lei estadual e federal, que você é obrigado a utilizar os equipamentos, dependendo do porte focinheira, coleira, encurtadeira. Então, o tutor do animal ele sempre tem que ficar atento às regras. Também vislumbrar dentro do regimento interno do condomínio se exige ou se não exige a carteira de vacinação do animal também. Por isso que é importante até mesmo cadastrar o animal como os demais moradores no cadastro do condomínio. Ô, doutor, e se a gente tem, por exemplo, o condomínio contrata um serviço, um animador, algo nesse sentido.
Como é que funciona o rateio disso? Assim? Isso é dado pelo valor do condomínio, pelas famílias que têm criança? E aqueles que não entram que têm criança, mas a criança vai lá, porque afinal de contas é uma criança. Né? Como é que funciona isso? Sempre tem um instrumento que sempre acontece no primeiro trimestre de cada ano, que são as Assembleias Gerais Ordinárias. E na Assembleia Geral Ordinária vai estar estabelecendo o valor da taxa condominial, que é o quê? O rateio de despesas do condomínio. Os síndicos que têm a intenção de fazer esse tipo de recreação, ele coloca esse item dentro da previsão orçamentária e passa sobre a análise da Assembleia, ali daquela coletividade, se aprova ou não aquela despesa ou aquele investimento. Se porventura a Assembleia não aprovar, pode o síndico, a síndica, de comum acordo com os moradores que tenham filhos, falar, vamos contratar uma pessoa? Aí os próprios pais fazem um rateio, não tem problema nenhum. Então, se alguém não concordar, eles tentam fazer de uma forma mais individual. O que não pode, o síndico, mediante a não aprovação da Assembleia, mesmo assim contratar, porque não tem a previsão, vamos dizer assim, a autorização. Mas ele pode terceirizar esse custo operacional para quem queira, por exemplo. Boa. A gente fala de criança, doutor, mas a gente sabe que os adultos também dão trabalho. Oxente. Quando estão de férias também, né? E também gostam de fazer, às vezes, festas, esse tipo de coisa. O que é a responsabilidade em relação a pessoas que entram, as festas, até que horário? Como que é tratado isso? O que as pessoas devem ficar atentas quando fazem isso no condomínio? Até eu falo de uma maneira, assim, brincando, às vezes os adultos dão mais trabalho que os pets e dão mais trabalho que as crianças. Exatamente. Então, ele sempre, quando ele comete uma infração dentro do regimento interno, dentro da convenção, ele fala, olha, mas o meu vizinho fulano fez isso. Ele falou, não é porque um errou, você tem o direito de errar também. Então, a gente tem que tomar, sempre frisar de uma forma pedagógica, educativa, até mesmo o síndico numa comunicação assertiva, seja por grupos de transmissão de WhatsApp, pela plataforma, aplicativos de condomínio, que hoje a gente tem a tecnologia aí a favor, sempre está educando o condômino de como ele vai utilizar cada área, até que horas podem fazer um barulho, até que horas tem que diminuir o barulho, até que horas o salão de festa pode ser utilizado, como que é o sistema de reserva. O morador ele tem que ver que ele tem que ser o braço direito do síndico na condução, porque ele sozinho não vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre. Então ele tem que ajudar o síndico nessa gestão e o síndico mostrar que é importante ter a participação do morador na gestão do condomínio. Acho que a maior preocupação nesse caso é a piscina, né? Sempre a piscina. Porque tudo, leva lá né? caixinha de som, às vezes tem condomínio que permite que você leve uma bebida alcoólica também na piscina. O meu era assim, era uma loucura. Eu morava no primeiro andar, tinha caixinha de som, bebida alcoólica e tal. Eu posso chamar a polícia se eu estiver incomodado? Pode chamar, não tem problema nenhum. Mesmo que está na convenção ali. Mesmo que está assim, o que acontece com relação a... Por isso que é a importância de ter um regulamento interno ou regimento interno, como queiram chamar, bem definidas as questões. Por exemplo, nos condomínios que nós damos suporte jurídico, a gente já coloca, olha, caixa de som não, cada um, depende muito do local também. Nos condomínios mais no litoral, a gente acaba acontecendo algumas exceções nos moldes que eles gostariam. Mas com relação mais à região do Vale do Paraíba, fala, olha, usa mais fone de ouvido, procura usar um volume baixo, porque ninguém é obrigado a gostar da mesma música que você. Então tem essa empatia pelo seu vizinho e dependendo do limite do grau de gravidade, a gente fala que caracteriza que a gente não pode usar a palavra crime, porque é contravenção penal, mas está tipificado na lei de contravenção penal a perturbação ao sossego também. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, mas pode sim você pedir para que o síndico intervenha, ou se não tiver resultado, não tiver respeito, aí chamar a autoridade policial para ver se consegue sanar pelo menos parte do problema. E às vezes até acontece um convite de saída. É possível, doutor? Quando isso Sim, acontece? Não estamos aguentando mais esse vizinho, esse cara aqui, já recebeu multa, suspensão, já avisou diversas vezes, queremos ele fora. Isso é possível acontecer, doutor? Assim, até mesmo o novo projeto do Código Civil, ele já vem tratando o que a gente chama da conduta do condômino antissocial. Que a conduta dele ele tem que ser de forma reiterada um mau comportamento. Um fato isolado por si só não gera a exclusão dele do condomínio. Mas se esse comportamento é de forma reiterada, o próprio Poder Judiciário já vem adotando medidas extremas, tem todo um ritual jurídico que tem que passar, mas já se admite a possibilidade da exclusão do condômino antissocial. Olha isso. Situação. Temos uma perguntinha, doutor, da Adriana. Boa tarde, Abiléu. Sou de São José dos Campos. No meu condomínio, diminui o horário do parquinho até às 8 horas. Isso pode? Boa, e aí, Adriana, doutor? obrigado.
Adriana, é importante você verificar a convenção, o regimento interno do seu condomínio, porque é lá que vai estar estabelecido os horários. Se porventura ali os demais moradores interpretar que dá para estender mais o horário, pede para o síndico, converse com ele, convoca uma assembleia para que você possa fazer a alteração do seu regimento interno. Boa. Mais uma perguntinha do Osmar. Moro em um condomínio onde a maioria tem pets. O problema é o barulho e não há uma regra de contenção. Aí ficam os pets latindo o dia todo, inclusive noite e manhã. O síndico não faz nada. O que fazer? Só via ação judicial? Aí é difícil. Ai, difícil. Assim, o síndico, às vezes, Osmar, ele não tem a solução imediata. Às vezes ele não tem o poder de polícia de chegar e definir aquela questão. Mas a sugestão que eu dou realmente de latidos é, se o animal estiver sozinho, isso daí for uma conduta contumaz, vamos dizer, do morador, cabe ao morador que se sentiu lesado com aquele barulho entrar em contato e fazer uma denúncia por maus tratos aos animais, porque também o abandono é uma forma de maus tratos. Se tiver exposto, que nem tem pessoas que deixam os animais na sacada, sofrendo com a iluminação solar, falta de água, de alimentação, infelizmente acontece. Então, tem um canal no estado de São Paulo, tem um próprio site que fala de denúncia de maus tratos a animais, então incumbe você automaticamente como morador, pode fazer a denúncia e aí a autoridade policial vai ao apartamento do tutor do animal conferir a situação. E pode também, dependendo das circunstâncias, o síndico ou a síndica aplicar uma penalidade de uma advertência ou até mesmo de uma multa. Mas sempre lembrando que a mediação e a conversa é a melhor maneira de estar resolvendo as questões. Com certeza, até Muito porque bom, cachorro late. Não tem né? como, Cachorro difícil. vai latir. Agora, se ele está latindo demasiadamente, alguma coisa Algo incomoda, né? sim. Algo incomoda, exatamente. Então é necessário realmente As raças saber. lá tem mais do que Sim, outras ainda, né? Então, enfim, é exatamente. uma situação difícil, né? Mas diálogo, né, doutor? Sempre é a melhor solução, né? E com pet a gente vê um problema muito grande, porque se você tem um animal de grande porte dentro de uma unidade muito pequena, e tem raças que gostam muito de gastar energia. Então, essa compatibilidade, até o próprio tutor do animal tem que analisar. Será que o animal não vai sofrer estando aqui? Analisar até mesmo onde ele vai morar para que todos tentam, dentro do possível, morar bem. Exatamente, exatamente. Você de casa, se tem alguma dúvida, aproveita para mandar mensagem para o doutor, @eduardorachid.adv, está aparecendo para você aí na tela. Doutor, seja muito bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado, um excelente 2025 para todos nós. Muito obrigado, todos doutor. nós. Obrigada, Uma doutor. satisfação. Né?